Fala galera, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Rodrigo Queiroz, estamos no Matemática Fácil, então vamos lá, sem enrolar, para o assunto de hoje. Fala pessoal, então o assunto de hoje vai ser sobre função do primeiro grau. Mas antes da gente falar sobre função do primeiro grau, vamos recordar ou aprender de forma rápida aqui o que vai ser uma função, né? Uma função ela é uma relação entre dois conjuntos, entre dois grupos que não podem estar vazios, em que cada elemento de um conjunto que eu chamei de A tem que estar associado a um e apenas um elemento do segundo conjunto, do conjunto B. Um exemplo prático disso. Pega uma sala de aula e divide o pessoal num grupo de homens e mulheres, meninos e meninas. Então, cada menino, por exemplo, eu tenho que fazer o par dele com uma menina. Depois que ele fez aquele par, aquele rapaz ele não pode fazer mais nenhum par, ele não pode trocar de par com outra menina. Por exemplo, se o João fez par com a Maria, acabou. O João não pode fazer par com a Isabela. O João fez par com a Maria, acabou. Agora, se o João foi lá e fez par com a Isabela primeiro, então beleza, o par é João e Isabela. O João não pode fazer um novo par com a Maria. Depois que aquele par está estabelecido, ele não pode trocar, certo? Essa é a ideia de uma função. E, né, nesse exemplo prático, é lógico que nos dois grupos eu tenho que ter meninos e meninas, eu tenho que ter homens e mulheres, certo? Então, essa é a ideia de uma função. Eu tenho que ter essa relação entre dois conjuntos, entre dois grupos, eles não podem estar vazios, e cada elemento de um grupo, do primeiro grupo, do grupo A, ele tem que relacionar com um e somente um elemento, apenas um, né? Igual está destacado lá, eu só posso relacionar com apenas um elemento do conjunto B, correto? Um exemplo disso, né? O preço do litro da gasolina. Então vamos supor, o preço do litro da gasolina em um posto é R$ 4,09. Então digamos que eu quero montar uma tabela com esses valores para os próximos litros, né? Se 1 litro é R$ 4,09, 2 litros, quanto vai ser? 3 litros e assim por diante, né? A gente pode ter essa seguinte tabela. 1 litro, igual a gente falou, ele é R$ 4,09. 2 litros, R$ 8,18. 3 litros, R$ 12,27. 4 litros, R$ 16,36. 5 litros, R$ 20,45. 6 litros, R$ 24,54. 7 litros, R$ 28,63 e assim por diante, né? Mas é claro que eu não vou ficar sempre pegando o valor e multiplicando o tanto de litros que eu quero colocar com o 4,9. Não vou ter que fazer essa tabela até achar, vamos supor, eu quero colocar 50 litros no meu carro. Eu não vou ficar multiplicando de um em um até achar o resultado lá em 50 litros. Eu não vou ter que montar essa tabela até chegar nos 50. Eu já faço direto, né? Então, para isso vai servir a ideia da função. E a gente está tendo essa relação entre litros e o total que eu vou pagar. Então está tendo essa relação entre os dois conjuntos, onde um conjunto é o tanto de litros que eu estou colocando e o outro conjunto é o valor que eu vou pagar no final. Então está tendo essa relação entre eles. Então esse aqui é um exemplo de uma função. Uma forma que as funções podem ser representadas também é nessas bolinhas, que chama diagrama de Venn. Um matemático que desenvolveu essa técnica, tá? O meu primeiro conjunto, esse conjunto que está com a parte numerada, 1, 2, 3, 4, tudo que está dentro de um conjunto, está dentro de um grupo, eu chamo isso de elemento, né, para a gente recordar isso. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4 são os elementos do conjunto A, que está aí à esquerda, e A, B, C, D são os elementos do conjunto B, certo? Só que vocês estão vendo que essas setas estão me indicando de onde está saindo a relação para qual lado ela está indo. Então, por exemplo, o elemento 1, acompanha a seta na figura, ele liga lá no elemento A. O elemento 2 também ligou no A. O 3 ligou no B, o 4 ligou no D de dado. Então, aqui já vamos tirar algumas coisas. Igual eu falei, que um elemento do primeiro conjunto tem que ligar com um e apenas um elemento do segundo conjunto. Foi o que a gente falou lá atrás. Aí vocês me perguntam, o elemento 1 e 2
está ligando no mesmo elemento, está ligando no elemento A, certo? Só que o elemento 1, ele está ligando em apenas um elemento do outro lado, que é o elemento A. Acabou. É só um. O elemento 2, ele também está ligando em só um elemento. Ah, mas é o mesmo. Não tem problema. O que não pode acontecer é o contrário. O elemento A ligar em 2 do outro lado. Aí não pode. Agora, de onde está saindo a minha relação e para onde ela vai, eu posso ter elementos repetidos. Eu posso ter também no conjunto que está recebendo a minha relação, né, naquele exemplo lá de trás seria o total que eu ia pagar, eu posso ter elementos que não têm relação, igual o elemento C, não tem ninguém ligado nele, certo? E esses conjuntos eles vão ter nomes, que vão ser os seguintes, tá? Esse pessoal da esquerda, ou seja, de onde está saindo a minha relação, tudo que está lá dentro, e todos os elementos de lá tem que ter uma relação, tem que ligar com um elemento e só um elemento do outro lado, a gente chama esse conjunto de domínio. Então, A é o conjunto domínio que tem lá dentro dos elementos 1, 2, 3, 4. Sempre os elementos eu vou escrever entre chaves. Tá? Contradomínio vai ser quem? Vai ser todos os elementos que estão no conjunto B. Todos os elementos com quem eu posso me relacionar. Naquele exemplo lá atrás seriam os valores da gasolina. Seria meu contradomínio. E o domínio seria os litros que eu posso abastecer, certo? E a imagem, vamos tirar a câmera aqui rapidinho para ficar melhor. A imagem são o quê? A imagem vão ser os elementos que receberam a ligação. Então, quem recebeu a setinha ligando foi o elemento A, B e D. O elemento C não teve nenhuma ligação com ele, então ele não entra na imagem. Ele está dentro do contradomínio, mas na imagem não, certo? Domínio são os elementos de onde sai a minha relação. Contradomínio, todos os elementos que podem receber essa relação. E imagem, todos os elementos que foram relacionados, que recebeu uma setinha. Ok? Vamos voltar lá no exemplo do preço da gasolina naquela tabela nossa. Então, para eu não sair escrevendo todos os valores, igual deu o exemplo lá, eu quero abastecer 50 litros. Quantos reais será que eu vou pagar? É lógico que eu não vou montar uma tabela do começo ao final para encontrar isso. Então, para resumir isso, eu vou fazer uma conta direta, que a gente, lógico, vai fazer 50 vezes o valor de 1 litro, que é 50 vezes 4,09. Mas e se eu não sei quantos litros eu quero colocar? Sempre que eu não sei um valor, não represento ele por uma variável, por uma letra, então eu tenho essa representação que está lá na parte de baixo da tela. Né? Y está representando quem? Y está representando os valores que eu quero pagar, o total que eu vou pagar. E o X está representando os litros. Substitui mentalmente aí. Se eu colocar no lugar do X 1, vai ficar 4,09 vezes 1, que dá 4,09. Substitui o X por 7, que é o último da tabela. 4,09 vezes 7. Então, multiplicando eles, vai dar 28,63, que é o valor de Y. Então, sempre no Y na minha função é o mais padrão que vai aparecer. Pode aparecer qualquer letra, mas geralmente o Y é quem? O Y é o meu contradomínio. É aquela bolinha que estava do lado direito. E X é o meu domínio, são os valores que eu vou colocar. Tá? Então a gente fala sempre que o X são os valores independentes, porque eu posso escolher qualquer valor para colocar no X. Eu posso escolher qualquer quantidade de litros para abastecer o carro. E Y são os valores dependentes, porque ele depende de quanto eu colocar no X para achar o resultado dele. Aqui é só um exemplo de como a gente pode escrever essa função. Tá? Uma outra forma que essa mesma função pode ser escrita, e quer dizer a mesma coisa, é se no lugar do y eu escrevo f de x. Y ou f de x é a mesma coisa. Eu estou representando os valores dependentes, eu estou representando o meu contradomínio, ok? Aquele balãozinho da direita. Então, se aparecer de uma forma ou de outra, é a mesma coisa. Valor numérico de uma função. Vamos direto num exemplo que é coisa tranquila. Dada a função y igual a 7x menos 3, calcule o valor de f5. Lembra que esse y eu posso reescrever ele como f de x. Não é?
vai ficar dessa forma, olha lá. Y é a mesma coisa que f de x. Então, se aparece dessa forma ou dessa forma aqui, é a mesma coisa. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo, no lugar desse x, quem que apareceu? Não foi um número? Não foi um valor? Então, esse valor eu vou substituir aonde? No lugar do x na minha função. Olha lá. Então, o f de 5 nada mais é do que pegar a função, que era 7x menos 3, e substituir. No lugar do x eu coloquei 5. Então, ficou 7 vezes 5 menos 3. A gente desenvolve esse cálculo. Primeiro eu faço a multiplicação, né? 7 vezes 5, 35. E 35 menos 3, 32. Ou seja, o f de 5 vale 32. Quando no lugar do x eu coloquei 5, o meu resultado deu 32. Certo? Essa é a ideia de qualquer valor numérico de uma função, ele pode pedir para a gente calcular. Mas e se ele pedir um valor específico, que é chamado de solução ou raiz de uma função? Isso vai depender do estilo de cada função. Como o nosso assunto nessa aula é resolver funções do primeiro grau, então eu vou resolver igual eu faço na parte de equação do primeiro grau, que a gente já estudou isso, né? Mas encontrar a raiz em qualquer tipo de função é o resultado, como está na tela, quando y é igual a zero. Então, no lugar do y, eu vou substituir por zero. Vamos naquele mesmo exemplo. A minha função f de x igual a 7x menos 3. Eu quero saber qual é a raiz. Então, no lugar do meu y, que é a mesma coisa do f de x, eu vou jogar zero. Então, zero é igual a 7x menos 3. Virou o quê? Uma equação do primeiro grau. A gente resolve igual já está acostumado, né? Isola a variável que tem o x. Então, como a gente fala de forma simplificada, eu passo para o outro lado. A gente sabe que não é assim, mas de forma simples, né? Então, se o 7x estava positivo, ele passa para a esquerda negativo, ficou menos 7x, né? Esse menos 7 que estava multiplicando o x, eu passo ele dividindo. E como numa divisão tem jogo de sinal, menos do 3 com menos do 7, menos com menos, isso fica mais, né? Então, a raiz dessa função é 3/7, essa fração, que eu posso deixar em forma de fração ou eu posso dividir 3 por 7 e colocar em número decimal, tanto faz. Mas no assunto dessa aula, que é função do primeiro grau, quando ele pedir a raiz da função, eu sempre vou resolver como uma equação do primeiro grau. No lugar do y ou do meu f de x eu jogo zero e resolvo a minha equação. Eu isolo o x para saber quanto ele vai ser, ok? Agora sim, diretamente com a função afim ou função do primeiro grau, que quer dizer a mesma coisa. Então, se vê em algum lugar função do primeiro grau ou função afim, é a mesma coisa, ok? O jeito genérico dele vai ser isso daqui. Y é igual a ax mais b, onde esse a e b vão ser valores, sempre. Pode ser positivo, negativo, zero, raiz, fração, qualquer coisa, tá? Igual no exemplo que está aí à direita. No lugar do a eu coloquei 5, no lugar do b eu coloquei menos 2. Como que eu vou identificar uma função do primeiro grau, uma função afim? Eu sempre vou olhar para a variável, para o x, nesse caso. O expoente ali sempre tem que ser 1, que é quando ele não aparece escrito para a gente, né? Então, se o meu expoente é 1, eu sempre estou trabalhando com uma função do primeiro grau. Poderia ter aparecido só 5x? Vamos fazer um outro exemplo aqui em cima. Poderia ser? Sim. A diferença é que agora o meu b está valendo 0, né? Mas poderia ter acontecido. Então, sempre para identificar uma função do primeiro grau, eu olho por maior expoente que tiver nas variáveis. Se o maior expoente for 1, que é aquele que geralmente a gente não escreve, ele é uma função do primeiro grau. Vamos ver algumas características dessa função. O gráfico dessa função, que a gente vai ver nessa aula ainda, o gráfico dessa função sempre vai ser uma reta. Pode ser uma reta na vertical, uma reta na horizontal ou inclinada em qualquer direção, tá? Mas sempre vai ser uma reta. Aquele a e b que está genérico lá na parte de cima, eles vão ter nomes. Igual o meu a, esse primeiro valor aqui, quem sempre vai estar acompanhando o x, ele é chamado de coeficiente angular. Quem que é ele? É o valor que determina a inclinação da minha reta. Daqui a pouco a gente vai ver isso na prática, tá? E só de olhar para a função que ele me deu, eu já sei para que lado ele vai estar inclinado. Ou seja, a gente vai ver os nomes aqui. Se o meu a for maior que 0, então se ele for um valor positivo, como nesse exemplo aqui, ele é 5,
a minha reta ela vai ser crescente, que a gente vai ver qual é a direção dessa reta. E se esse cara for negativo, se o meu A for negativo, a gente fala que eu tenho uma reta decrescente. Vamos para outra tela agora para a gente ver isso daqui. Aqui nessa outra tela, pessoal, eu tenho aqui um gráfico já de uma função do primeiro grau. Essa que eu coloquei sendo 2x mais 1. É uma função do primeiro grau? Sim, por quê? Porque o meu x, o expoente dele é 1. Então, é uma função do primeiro grau. Quem que seria o A, que é aquele coeficiente angular nesse caso? É 2, ele é positivo. Se ele é positivo, a minha reta, que é esse desenho azul, nesse sentido, ele está sendo crescente. Como que eu leio isso? Da esquerda para a direita. Então, ele está vindo do menor para o maior, ele está crescendo. Por isso que eu falo que ela é crescente. Se eu colocar esse A meu negativo, vamos colocar ele menos 2, ela inverteu a posição. Olha lá, ela está olhando da esquerda para a direita, ela está vindo do maior para o menor, ela está diminuindo, então ela está decrescendo, certo? Então, esse coeficiente angular, ele vai fazer essa questão. Então, eu posso colocar esse gráfico para movimentar sozinho e ver que, observa aqui o valor do x. Sempre que ele é positivo, a minha reta está crescente e está mudando a inclinação, o ângulo. Quando ele fica negativo, ele é decrescente. Aqui eu coloquei só alguns valores, indo de menos 5 até 5, para a gente ver essa mudança, certo? Então, essa é a relação do coeficiente angular com a reta. E isso eu não preciso nem fazer cálculo, eu só olho se esse valor ele é positivo, a minha reta ela é crescente. Se ele é negativo, ela é decrescente, certo? O que mais que eu consigo? O valor do B, ele é o meu coeficiente linear, ou termo independente. Ele sempre vai representar o valor onde a reta intercepta o eixo x, que é o eixo vertical, aonde eu marco aquilo ali. Vamos lá para outra tela para a gente ver essa questão. Então aqui agora eu quero que vocês olhem para o valor do B, que nesse exemplo é 1, certo? De acordo com a mudança que eu faço nele, olha para o meu eixo y, que é esse daqui, da vertical, né? O valor que eu tenho para o B é exatamente onde ele intercepta, onde ele corta o eixo y. Então, se eu coloco ele sendo 2, ele vai para 2 e assim por diante. Se eu diminuo esse valor, ele também diminui. Mas o número que eu colocar é aonde ele vai interceptar o eixo y, sempre. Então, só de olhar, você já sabe onde o seu gráfico, onde a sua reta vai cortar o eixo y, ok? Certo, o que mais eu consigo só de olhar ali? Quais as informações que eu tenho? A raiz, né, que a gente já viu como calcula, colocando o y sendo 0. A raiz, numa função do primeiro grau, ela sempre é única, eu vou ter só um valor, e esse valor é onde o meu gráfico ele vai interceptar, ele vai cortar o eixo x, aquele eixo da horizontal. Então essas informações são importantes porque quando eu for desenhar o gráfico, ou quando eu tiver um gráfico na minha tela, se eu lembrar esses detalhes, só de olhar eu já consigo identificar vários fatores. Lembra que não entendeu alguma coisa? Volta o vídeo um pouquinho e olha essa parte. Agora, como que eu vou construir um gráfico na prática? Agora, nesse exemplo aqui, eu tenho 2x menos 1. A gente falou que o nosso gráfico é uma reta. Para fazer uma reta, eu preciso ter pelo menos 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, eu ligo eles e faço uma reta. Então, esses pontos eu posso jogar valores. Então, eu vou jogar valores para o x e descobrir quais são os resultados para o meu y, para o meu f de x. Igual estou fazendo aqui nessa tabela, eu vou fazer uma tabelinha. Aqui eu vou colocar os valores que eu escolhi para x, desse lado. Aqui eu vou fazer o cálculo, nessa coluna, substituindo o valor do x. Vou descobrir quanto que é o y e ver qual que é o meu par ordenado, vamos falar sobre isso, para marcar no meu gráfico. Por exemplo, eu escolhi jogar no lugar do x 0. Então, vou fazer o quê? No lugar do x dessa função, eu vou substituir por 0. Então, meu cálculo, que era 2x menos 1, vai ficar 2 vezes 0, menos 1. 2 vezes 0, 0, 0 menos 1, menos 1. Certo? Então, o ponto que eu vou marcar no gráfico é esse, 0 e menos 1. Lembrando que isso aqui a gente chama de par ordenado. Sempre o primeiro valor da esquerda é o valor de x, e sempre o segundo valor é o valor de y, por isso que ele chama de par ordenado, porque eu tenho que seguir essa ordem de organização, tá? E
comentando sobre o plano cartesiano, que são aquelas duas retas que a gente já tinha visto. Eixo X é horizontal, que também pode aparecer o nome dele como eixo das abscissas. Eixo Y, que é o da vertical, segundo valor no par ordenado, e eu também posso chamar ele de par ordenado. Então aqui eu já tenho um ponto para marcar no meu gráfico. Eu vou encontrar um segundo ponto, eu vou escolher outro valor para o x e fazer o mesmo processo. Agora eu escolhi o x sendo 2. Vamos isso aqui de uma forma mais direta. Então eu vou substituir no lugar do x 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então esse é meu par ordenado. X é 2 e y é 3. 2 e 3. Só com esses dois pontos eu já consigo traçar uma reta entre eles. Então 2 pontos já está bom para fazer um gráfico. Eu posso fazer mais? Posso. Coloquei mais um terceiro aqui como exemplo. Eu joguei no lugar do x menos 1. Posso jogar valor negativo? Pode, sem problema. Pode jogar fração, qualquer número, tá? Então, no lugar do x, eu substituí por menos 1. Então, 2 vezes menos 1 fica menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Então, meu par ordenado ficou sendo esse. O x é menos 1 e o meu y é menos 3. Agora, eu vou marcar esses pontos no meu gráfico. Vou tirar a câmera aqui para não tampar para vocês. Então, olha lá. A primeira coisa que eu vou fazer é marcar o meu primeiro ponto, que era 0 e menos 1. Então, no eixo x, que é o da horizontal, é 0. E o do eixo y, que é o da vertical, é menos 1. Então, tem que ser o encontro desses pontos. Então, o 0 com o menos 1 ficou sendo esse pontinho em amarelo aqui, em vermelho, que eu chamei ele de A. Então, esse é o meu primeiro ponto, meu par ordenado. Tá? Vou marcar o meu segundo ponto, 2 e 3. Então, olha lá, o x vale 2, o y vale 3. Coloquei esse tracejado para a gente ver onde eles encontram. Aonde eles se encontrarem é o meu ponto B. Por esses dois pontos, eu já posso fazer a minha reta. Olha lá. Essa reta ela é crescente ou decrescente? Crescente, e a gente já sabia isso antes de desenhar o gráfico. Por quê? Porque o meu A, o coeficiente angular, ele é positivo. E ela corta o eixo y aonde? No menos 1, e eu já sabia também, porque é o meu coeficiente linear, é o valor de B. Tá? Ah, Rodrigo, mas se eu tivesse jogado valores diferentes do que você pôs na sua tabela, por exemplo, lá eu tivesse jogado aquele terceiro valor, ia ser diferente? Não, pelo seguinte, uma reta, como a gente já conversou, elas são infinitos pontos, igual eu coloquei essa daqui, pontilhada desse jeito. Então, se eu jogar valores diferentes desses aqui para o x, eu vou só estar encontrando pontos diferentes. Mas esses pontos vão estar em cima exatamente da mesma reta, eu marcando de forma correta. Igual eu marquei nessa parte do gráfico aqui, eu marquei nosso terceiro ponto. Ó, o x é menos 1 e o y é menos 3. Então, no eixo x, menos 1. No eixo y, menos 3. Onde eles se encontraram é o ponto em vermelho que eu chamei de C. Se eu jogar valores diferentes, eu vou estar achando pontos em lugares diferentes. Eu posso achar aqui infinitos pontos, mas todos vão estar em cima da mesma reta. Certo? Galera, qualquer dúvida, volte à aula ou me procure para a gente estar tirando essas dúvidas. Tá? Espero vocês na próxima aula nossa e um abraço. Obrigado a todos.